Olá, meu povo, minha pova, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos responder algumas questõezinhas de princípios do direito administrativo que costumam cair aí no exame da ordem, tá bom? Sem delongas, bora pra questão! Bora lá! Questão da FGV de 2010 diz assim, pessoal. Levando em consideração a doutrina da administração pública no Brasil e a Constituição Federal de 1988, o princípio da administração pública, que impõe a prática de atos voltados para o interesse público, é: alternativa A, o princípio da moralidade; alternativa B, o princípio da finalidade; alternativa C, o princípio da impessoalidade; alternativa D, o princípio da continuidade; alternativa E, o princípio da publicidade. Aqui nessa questão, a gente pode dizer que aqueles que não estudaram de forma incisiva, né, que não realmente assim, se debruçaram na matéria, podem até ficar um pouquinho em dúvida. Por quê? Quando a questão diz que é o princípio da administração pública que impõe a prática de atos voltados para o interesse público, se você estudou ali só o LIMP, você vai falar assim: eureka! Princípio da impessoalidade. Porque o princípio da impessoalidade fala o quê? Que a gente tem que tratar todo mundo de forma igual e a gente tem que buscar acima do direito individual, ou seja, daquilo que é pessoal, o interesse público, que é aquilo que é impessoal, é aquilo que busca o bem de todos. Jéssica, alternativa C, princípio da impessoalidade. Mas não. Nesse caso aqui, você estaria enganado se você pensou assim. Sabe por quê? Porque quando a gente faz resoluções, né, de questões, e se você ainda não sabe disso, é importante que você esteja ciente de que quando a gente faz resoluções de questões e ali, dentro de uma questão, existe mais de uma alternativa que poderia ser entendida como certo, que é o caso aqui do princípio da impessoalidade com a questão que realmente é certa, a gente precisa usar uma regrinha, tá? Qual que é a regrinha? Eu tenho duas questões que aplicam-se. Dentre essas duas questões, qual que é mais específica? Qual que é aquela que está tratando, vamos dizer assim, na veia, na jugular, né? Quando a gente olha para essa questão, aquele que estudou vai perceber que muito mais específico, né, e menos abrangente do que o princípio da impessoalidade é o princípio da finalidade, tá? Porque ele diz que a administração pública ela deve atender à finalidade dos atos administrativos sempre, tá? E assim, em uma última análise, tá? É sempre buscado, o alvo é sempre o interesse público, tá bom? E aí, já fica aqui como um lembrete para vocês, tá bom? Já fica aqui como uma dica. O princípio da finalidade, ele está dentro do princípio da impessoalidade, por isso que eu digo que ele é mais específico. O princípio da impessoalidade ele é muito mais abrangente. Vamos supor aqui que no lugar de princípio da finalidade, a gente tivesse o princípio da eficiência. Logo, o princípio da impessoalidade poderia ser tranquilamente tido como certo. Mas como eu tenho o princípio da finalidade, que é muito mais específico que o princípio da impessoalidade,
Daí, como eu disse, o princípio da finalidade, ele está dentro do princípio da impessoalidade, por ele ser muito mais específico, eu tico alternativa B, princípio da finalidade, e corro para o abraço, tá bom? É importante que a gente sempre tenha isso em mente. Bora lá para mais uma questão, joga uma água na cara, toma um cafezinho, sai do celular, foco no foco e vamos. Mais uma questão FGV 2010. Ela diz assim: é o princípio que se traduz na ideia de que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benefícios ou detrimentos. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupo de qualquer espécie. O trecho anterior descreve o princípio da administração pública, denominado D. Amor, essa você sabe. Essa eu tenho certeza que você sabe, porque a gente já falou disso, não é mesmo? Mas vamos lá. Vamos lá ver a alternativazinha. Bora? Alternativa A, da impessoalidade. Alternativa B, da motivação. Alternativa C, da proporcionalidade. Alternativa D, da supremacia do interesse público. Alternativa E, da boa administração. Quando a gente pega uma questão como essa, que tá o quê? Mamão com açúcar, não é? Tá o quê? Creme de papaya. Quando a gente pega uma questão como essa, muitas vezes a gente não precisa nem terminar o enunciado. Porque existem algumas palavrinhas-chave que já nos mostram do que a banca tá falando, do que a FGV, abençoada, está dizendo. Quando ela fala aqui, ó, é o princípio que se traduz na ideia que a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benefícios ou detrimentos. Bingo! Corre pro gol, chuta que não vai na trave. Ela só pode estar falando do princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade que não admite de forma alguma discriminação, desigualdade, pessoalidade. Princípio que diz o quê? Todos têm que ser tratados de forma igual. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Vamos para a próxima questão, meu povo, minha pova. FGV 2011 diz assim: em processos administrativos, a exigência de adequação entre meios e fins, vedando-se a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, é decorrência da aplicação do princípio. Vamos lá? Alternativa A, contraditório. Alternativa B, eficiência. Alternativa C, proporcionalidade. Alternativa D, motivação. E alternativa E, segurança jurídica. Para responder essa questão aqui, é muito simples, tá? É só você ter o conhecimento do que está escrito lá no artigo 2º, da nossa querida Lei 9.784 de 1999, tá? Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º. Jéssica, o que é que tá falando lá? Tá falando assim: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência. Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de, inciso 6º, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. É exatamente a redação que está na questão. Jéssica, qual que é o princípio que trata sobre a adequação entre meios e fins? Qual que é esse princípio? Ora, se a gente olhar aqui, a gente consegue eliminar a eficiência, a gente consegue eliminar o contraditório, a gente consegue eliminar a motivação, a gente consegue eliminar a segurança jurídica, porque não trata dessa questão. Essa questão é justamente ao que se refere o princípio da proporcionalidade. O que fala lá no princípio da proporcionalidade? Fala que o princípio da proporcionalidade tem o objetivo de coibir excessos, né? Por meio do confronto da compatibilidade entre os meios e os fins da atuação da administração pública. É justamente o que está dizendo a redação da questão, certo? Por que ele faz isso? Ele faz para evitar restrições desnecessárias ou abusivas, tá? Então, através desse princípio, não é lícito, de forma alguma, a administração pública valer-se de medidas restritivas ou formular exigências a particulares, além daquilo que for estritamente necessário para a realização da finalidade pública que está se buscando ali, né? Por isso que visa-se adequar de forma razoável com isso os meios e os fins. Por isso que é vedado a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, o princípio da proporcionalidade ele trata justamente sobre isso, sobre a moderação entre os meios e os fins, entre o que se busca e a forma em que vai alcançar esse objetivo. Se não houver uma proporcionalidade, se não houver uma moderação, se não houver uma razoabilidade, o princípio da proporcionalidade estará sendo vedado, estará sendo quebrado. Isso não pode acontecer de forma alguma no âmbito da administração pública. Então, taca-lhe alternativa C, proporcionalidade, e sai dando cavalinho de pau. Tchê, nós está top, né não? Nós está acertando tudo, nós é muito bom. Taca-lhe pau e vamos que vamos. Gente, exame da ordem de 2008. Olha como nós é top. Nós vai fazer um negócio lá de 2008. Meu Deus. Serve ou não serve? Serve também. O que diz aqui o enunciado do exame de ordem lá de 2008? Diz o seguinte: acerca dos princípios de direito administrativo, assinale a opção incorreta. A opção incorreta é importante toda vez que a gente for fazer a resolução de questão, que nós observemos o que o enunciado está nos pedindo. Opção correta? Opção incorreta. Sabe por quê? Porque a gente tá tão louco, às vezes, de Nutella, a gente comeu tanta Nutella, mas tá tão louco, que nem percebe que o que o enunciado está nos pedindo é a opção incorreta. E aí, obviamente, se ele tá pedindo a incorreta, a gente vai ter uma incorreta e todas as outras corretas. E a gente lê rápido e pensa, não, tá pedindo a correta. Aí a primeira já é logo uma alternativa correta, a gente tica logo a primeira, vai para outra e erra por não ter observado o que o enunciado está pedindo. Então, tica, risca, grifa, deixa bem, bem específico para que você saiba, tenha certeza, enquanto você vai lendo, as opções, as alternativas, que o enunciado quer uma opção incorreta. Bora que bora. Alternativa A. Tanto a administração direta
quanto à indireta, se submetem aos princípios constitucionais da administração pública. Certinho, certinho. Por quê? Porque a administração pública direta e indireta, ela deve observar os princípios constitucionais, tá? Dá uma olhadinha lá no texto do caput, do artigo 37 da nossa Constituição Federal. Lá você vai observar que tanto a administração direta quanto a indireta devem se submeter, sim, aos princípios constitucionais da administração pública. Alternativa B. O rol dos princípios administrativos estabelecido originariamente na Constituição Federal foi ampliado para contemplar a inserção do princípio da eficiência. Certíssimo! Amor, o princípio da eficiência ele não veio junto com o princípio da publicidade, da impessoalidade, da legalidade, não. Ele veio depois, é neném, é um princípio bebê. Ele veio com a emenda constitucional 19 de 98. Então, a alternativa correta, então, não é a que nós queremos, tá? Nós estamos procurando a incorreta. Alternativa C. O princípio da legalidade, por seu conteúdo generalizante, atinge da mesma forma e na mesma extensão os particulares e a administração pública. Mas, meu filho, tu tá ficando é louco. Claro que não. Óbvio que não, gente, pelo amor de Deus. O princípio da legalidade, ele não é observado, né? Ele não atinge o particular e a administração pública da mesma forma. Claro que não. Lembra, a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei permite que ela faça, enquanto o particular só não pode fazer aquilo que a lei o proíbe. O particular pode fazer tudo, desde que não haja lei que o proíba, enquanto a administração pública ela só pode fazer aquilo que a lei deixa ela fazer, aquilo que a lei autoriza. Por enquanto, nós encontramos a paradinha. A alternativa C, por enquanto, é aquilo que a gente está buscando. Vamos ter certeza? Bora ver? Alternativa D. Embora vigente o princípio da publicidade para os atos administrativos, o sigilo é aplicável em casos em que este seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Verdade, verdade. Muito embora nós tenhamos aí o princípio da publicidade, o portal da transparência, tudo aí para todo mundo ver, existem atos da administração pública que o sigilo é imprescindível. Existem exceções. Vamos lá, vamos pensar. Vai que vai ter aí uma batida lá na casa do Pedrinho traficante. Eu vou publicar isso para que todo mundo saiba que vai ter uma batida lá na casa do Pedrinho traficante? Mas nunca! Obviamente que não, isso não pode acontecer, né? Então vai ficar em sigilo. Vai ficar em sigilo para que a batida seja bem sucedida, vai ser bem sucedida, né? Então, existem atos da administração pública que não podem ser expostos, que não pode ter aí essa publicidade. Portanto, nós temos o que? A alternativa C. C de certo, tá bom? C. Alternativa C. Taca ali na C e bora que bora. Espero que vocês tenham gostado das questões de hoje, tá bom? Até a próxima. Um abraço para vocês e bons estudos sempre.